Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Luz para o meu caminho. E lâmpada para os meus pés. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou onde ela diz que eu vou. Amém? Eu vou pedir toda a reverência agora. Pode assentar. A partir desse momento, ninguém mais anda. Salmo 84. Aleluia. Salmos 84. Os irmãos estão me ouvindo bem? Aí atrás. Está chegando bem a voz aí, irmãos? Amém? Diz assim o Salmo 84, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Na tradução que eu tenho em minhas mãos, diz assim: porque é melhor um dia em teus atos do que 1000 fora deles. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas moradas dos ímpios. Em outra tradução diz assim: é melhor passar um dia no templo, no seu templo, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração para ministrar aos irmãos. E a pergunta, que é o tema da palavra, diz assim: o que vale mais? Amém? O que vale mais? Pergunta do seu irmão: o que vale mais? Antes que eu continue pregando, nem um adolescente, nem um jovem andar mais, nem uma criança, tá? Para cantar salas, nem um adulto. Só se for um caso muito aperto para ir ao banheiro. Amém? Amém. Meus irmãos, quando o salmista escreve, ele estava dizendo que ele havia comparado todas as coisas na vida dele. Ele havia comparado todas as experiências da vida de vida. Quando ele diz: vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias, 1000 anos fora da tua presença. Quando o salmista está falando isso, ele mostra para nós, meus amados, que a nossa vida ela tem um valor incalculável. Quando fala vida, a nossa alma, ela tem um valor incalculável. Quando eu falo incalculável, dinheiro nenhum deste mundo pode ser dado para comprar a nossa alma. Embora existam aí que diz que dá a alma para o inimigo, vende a alma para o inimigo, mas está vendendo o que não é dele, porque a nossa alma não pertence a nós, ela é do Senhor. Nós devemos dar conta dela no grande dia. Antes nós éramos como um cofre vazio, cofre sem dinheiro, cofre sem ouro, cofre sem joias, tem algum valor? Nenhum valor. Então antes nós éramos como um cofre vazio, nós éramos algo insignificante, porque estávamos no pecado. Nós passamos da condição de lixo. Quando eu falo lixo, é o lixo inútil, aquilo que não tinha valor algum, que ninguém queria. Nós passamos dessa condição de lixo para um outro estado, para onde uma pedra encontrada na lama do pecado, e uma pedra a ser lapidada. Por quê? Por Cristo, através de quem? Do Espírito Santo. E eu digo
digo a você nessa noite que nós somos encontrados pelo Senhor como uma pedra bruta de diamante, que ninguém dá nada por ela, mas quando o artesão leva ela para o seu ateliê e ele começa a lascar esta pedra, ele vai descobrir no meio dessa pedra bruta que o meio dela, o núcleo dela tem muito valor. E assim somos nós quando nós vemos para a presença do Senhor. Chegamos como pedra bruta, chegamos não valendo nada, mas nós entramos na oficina do artesão chamado Jesus, e ele vai tirando aquelas lascas ruins dessa pedra e vai encontrando o melhor que tem dentro dessa pedra, o núcleo dela, e encontra que ela, quando ele encontra, ele lapida ela, ele dá a ela um valor incalculável. E nós recebemos um tipo de joia do Senhor, joia rara do Senhor. Sabe por quê? Igual a você não existe outro. Igual a você não tem mais ninguém nessa terra. Se você olhar as suas impressões digitais, não existe outra pessoa igual a você que tem a mesma impressão que você. Você é único. Isso só é possível, sabe por quê, igreja? Porque Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário por nós. O cofre vazio foi cheio do sangue dele. A pedra suja foi lavada pelo sangue dele. Aquilo que não valia nada passou a ter valor por causa do sangue dele. Você não foi comprado com sangue de bode, com sangue de boi, com sangue de galinha. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Eu conversava com uma pessoa esses dias, ele me contava que o outro lado eles gostam muito de imitar o que o lado do bem faz. E o outro lado não come carne de ovelha, não come carne de carneiro, mas eles preferem sacrificar galinha, bode preto, tudo diferente. E tem gente que toma banho com esse sangue para ver se recebe a proteção. Mas só recebe a proteção aquele que levanta a sua mão e reconhece que Jesus é Salvador da sua vida, e é lavado também no sangue de Jesus. E a partir desse momento ele passa a ter, meu irmão, a maior proteção que um homem ou uma mulher pode experimentar na face da terra. Então nós só podemos ter valor porque nós passamos pela cruz no sangue de Jesus. Se você olhar a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: para nós temos esse tesouro em vaso de barro, escondido em vaso de barro, para mostrar que o poder, que tudo que excede, vem de Deus. Não entendi, pastor. O homem foi feito no jardim do Éden através do barro. Interessante que Deus fez tudo dizendo haja luz, haja animais, mas ele resolveu pegar o barro, porque o barro era o elemento mais insignificante, não valia nada. E do nada ele fez o homem. E quando ele faz o homem, ele então coloca um tesouro dentro deste homem. Ele coloca dentro do homem algo que é da parte dele. E o que ele colocou dentro do homem? O poder de ser chamado filho de Deus. Você pode ser barro, pecador, mas não existe outro na face da terra que tem o poder de ser chamado filho de Deus, senão você. Por causa de que, pastor? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você viu a encenação aqui nessa noite? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos libertos das enfermidades, nós não seríamos perdoados nossos pecados, a morte nos venceria. Pastor, como que a morte nos venceria sendo que eu morro? Mas a Bíblia diz que quando nós fechamos os nossos olhos, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Se não fosse Jesus, o homem teria uma condenação eterna, uma morte eterna. Mas quando nós levantamos a mão, recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, Ele nos entrega o valor de ser chamado filho de Deus, participante da salvação. Então, meus irmãos, nós já não somos mais vencidos pela morte, nós agora passamos da morte para a vida.
Quando nós fechamos os olhos, o nosso corpo desce ao túmulo, nós não morremos, mas nós passamos a viver em glória eternamente com Cristo. Então nós temos o direito de recebermos uma vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Vida eterna. Aleluia. Nós temos também, meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, 26. Hebreus capítulo 11, 26 nos narra a história. Olha que lá em Hebreus, a carta aos Hebreus narra a história de Moisés, um homem que abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Diga comigo, filho da filha de Faraó. Hebreus 11, 26. Preste atenção, Moisés era hebreu, Moisés era da linhagem, ele era participante das coisas de Cristo, mas para evitar que fosse morto, a mãe dele soltou ele num cestinho de junco em um rio. Ele foi encontrado pela filha de Faraó, ela o adotou, deu para ele todos os ensinamentos do Egito. Ele estava cotado para substituir Faraó, mas aqui a Bíblia está dizendo que ele abriu mão de ser substituto de Faraó. Por quê, pastor? Ele preferiu ser ofendido por um valor maior do que ser agraciado por algo menor, ser elogiado por aquilo que é menor. E o tema da mensagem é este: que vale mais. Olha aqui, tendo por maiores riquezas o vultupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A palavra vultupério quer dizer em outras Bíblias opróbrio, e opróbrio quer dizer ofendido. Moisés então falou: eu prefiro ser ofendido e ter um tesouro maior que é Cristo na minha vida, Deus na minha vida, do que as riquezas dessa terra. Glória a Deus. Ei, nada vale mais do que o sangue de Jesus. Nada tem mais sentido do que a salvação em Cristo Jesus. Moisés estava dando exemplo para nós, dizendo: vocês sempre terão que escolher o que vale mais na vida de vocês. Olhem para mim. Moisés estava dando exemplo, dizendo: vocês sempre terão que ter escolhas, porque Deus dotou o homem de livre escolha. Deus colocou dois caminhos para o homem. Deus nunca vai deixar o homem em um caminho só, Ele sempre vai deixar o homem para escolher. E Moisés estava dizendo: olha, eu abri mão de ser sucessor de Faraó, porque eu vi o que valia mais para mim. Tem gente enganada com essa terra, achando que vale mais os recursos dessa terra, os prazeres dessa terra, os pecados dessa terra. Jesus não morreu para você escolher o pecado ou para mim escolher o pecado. Jesus não derramou o sangue dele para que nós escolhêssemos as práticas do engano. Ele derramou o sangue dele para que nós pudéssemos desejar a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, como nós escolhemos a vida eterna, nós temos duas escolhas para fazermos dela: aflição ou prazer. Diga comigo: aflição ou prazer. Diga para duas ou três pessoas: aflição ou prazer? Aflição, prazer. O pecado é prazeroso. Se alguém falar que não é, está mentindo. O pecado é prazeroso. É algo que a carne gosta, vai ao êxtase. Mas o fim é perdição, é morte eterna. Agora, escolher a aflição, aleluia, é escolher a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que as aflições desse mundo não se comparam com aquilo que nos espera. Oh, aleluia! As aflições dessa vida não se comparam com aquilo que nos espera. Jovem, quando você luta contra o pecado, a sua carne quer pecar, mas você luta em espírito, você chora, e você diz: Senhor, eu tenho que vencer, e dói, e é amargo. Deus está falando com você o que vale mais. Ele está falando para você: meu filho, vale mais um dia na minha presença do que 1 ano fora da minha presença, 1 dia fora da minha presença. Minha irmã,
aflição para te fazer cair, desanimar. Você sofre e Deus diz para você: escolha bem o que vale mais. Aí você vai dizer: vale mais um dia na tua presença. O problema nosso é que nós estamos pensando no amanhã ou no ontem. O que nós temos é hoje, e eu quero é hoje um dia na presença dele. O salmista estava dizendo claramente, meus amados, que era gostoso ir ao tabernáculos do Senhor. Ele estava dizendo: é gostoso ir aonde o Senhor mora. E nós temos dois entendimentos para isso. Tanto é que o salmista escreveu no primeiro entendimento: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz mais: que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele diz mais outra tradução: habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está dizendo: eu vou morar aonde Deus mora. Eu quero estar aonde Deus está. Então nós temos duas escolhas: ou nós escolhemos ir para onde Deus está, ou para onde Ele não está, aonde Ele vai ou aonde Ele não vai. A nossa vida é feita de escolhas, e nós temos que descobrir antes de escolher o que vale mais. Nós vamos ser tentados todos os dias a dar menor valor para Deus. Tem gente trocando Deus por mínimas coisas. Tem uns crentes na atualidade que foram gerados não sei aonde. É os crentes que não querem passar luta, não querem passar aflição. Mas aquele que é gerado em Cristo, no sangue de Jesus, ele sabe que Jesus advertiu: olha, no mundo vocês terão aflição. Aflição quer dizer aperto, arroxo, dificuldade. A porta vai ficar estreita, o caminho apertado. Vocês terão aflição, mas eu venci. E temos aí que alimentar no versículo, não existe. Eu venci, vocês serei, não para na Bíblia, diz eu venci. O que ele estava dizendo? Enquanto você me escolher e encontrar algo mais em mim, me dar mais valor em mim, você vai vencer todas as coisas. Senão o apóstolo escrevia: posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele estava dizendo? Eu escolho aquele que me fortalece. Eu escolho, vale mais na minha vida ficar na aflição, na luta, no problema, porque Ele está comigo. Pastor, duvido que Ele está assim. Ele disse: se tu passares pelas águas, elas não te afundarão. Se tu passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. E se tu pisares nos espinhos, contigo eu pisarei. O que Ele está dizendo? Vale a aflição comigo, vale a luta comigo, porque o resultado no final será surpreendente para a tua vida. O salmista descobriu então que valia mais estar na casa do Senhor quando ele disse: porque é melhor um dia em teus atos do que 1000 dias fora dele. Preferiria estar à porta do meu Deus do que habitar nas moradas dos ímpios. Aleluia. Ele estava dizendo: quando Cristo morreu, olha para mim, diga comigo: Cristo morreu. Levante suas duas mãozinhas bonitas para o céu e diz assim: rasgou o véu. Rasgou o véu. Porque antes de Cristo era o sacerdote que entrava no Santo Santos. Só o sacerdote que podia falar com Deus. Deus não falava com o homem, Deus não tinha contato com o homem, Deus não tinha conversa com o homem. Mas o dia que o véu rasgou, o homem pode entrar no Santo Santo, pode falar diretamente com ele, não tem que ter intermediário, não tem que ter secretário. E ele estava dizendo: eu descobri que agora que eu não tenho mais intermediário, não tenho secretário, não tem ninguém entre mim e o Senhor, eu quero passar pelo menos um dia na tua presença. Aleluia. Qual a conclusão que o salmista chegou? Os momentos na presença de Deus é 1000 vezes melhor que algo que Satanás ou o mundo tenha para oferecer. Está entendendo? 1 minuto na presença dele é 1000 vezes melhor do que algo que Satanás ou o mundo tenha para oferecer. 1000 vezes. O mundo te oferece droga, 1 minuto na presença dele vale 1000 vezes mais do que fora da presença dele.
O inimigo te oferece prazeres, 1 minuto na presença dele vale mais do que 1000 minutos de prazer. O pecado ele é tão prazeroso que ele seduz, ele chega, ele enreda o ser humano, ele enrola o ser humano com uma corda. E quando o ser humano abre os olhos, já é tarde, mas ele só vem com um sentimento de buraco no peito, vazio na alma, desespero. E temos que pensar dentro da própria vida, porque o inimigo ele é assim, ele faz o balaio, como diz o mineiro, mas não faz a tampa. Ele joga a gente no pecado e fica dizendo: tá aqui, ó, pegou, foi ele aqui, ó, está escondido aqui, eu vou mostrar. Mas a Bíblia está dizendo que aonde abundou o pecado, a graça veio e superabundou. Então eu quero perguntar para você: o que vale mais para a tua vida? O que vale mais, jovem, para você, irmã, irmão, obreiros, músicos, todos que estão nessa igreja, o que vale mais para você? Aleluia. Vale mais é estar na presença dele. Vale mais do que for e ele está dizendo assim: uns momentos na presença de Deus é 1000 vezes pior. Vale a pena passar por 1000 vales. Aqui está dizendo, o versículo 10 diz assim para nós, aleluia, que aqueles que escolhem estar com Jesus, vale a pena passar por 1000 vales de barca. O vale de barca é um deserto onde tinha uma planta muito resistente às condições assim terríveis. Essa planta sobreviveria a condições extremas do clima. E ele está dizendo: vale mais passar lá no vale, lá no deserto, porque eu vou ser como a planta da barca. A planta que tem o vale de barca pode estar na condição extrema, mas eu vou resistir o vento, o frio, o fogo, eu vou resistir a pedra, eu vou resistir a tudo, porque 1 minuto vale mais na tua presença. Maravilha, Jesus, aleluia. Aleluia. E só pode passar pelo vale quem viver um breve momento na presença de Deus. Meu amado, minha amada, o inimigo todos os dias vai tentar tirar da presença de Deus, te acusando, colocando 1000 coisas na tua frente, fazendo 1000 propostas para você, mas vale mais 1 minuto na presença do Senhor, porque 1000 minutos que o inimigo te oferece. Glória a Deus, aleluia. E qual é a escolha que você vai ter? O que fazer? Escolher Deus é escolher viver em aflição. Porque essa aflição ela é a aflição da luta nossa com o pecado. Ele quer todos os momentos nos fazer pecar. Mas como diz aquele: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Sabe por quê? Ele me escolheu. Ele disse: se não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Coisa interessante, Deus olhando lá de cima e com o dedo apontado: você. Aí o acusador dizendo: esse aqui está pior, esse não vale nada, eu já quero ele. Essa que tem gente, mas eu quero ela. Não, agora é a nossa hora. Ele escolheu a gente, agora nós temos que dizer quem nós queremos. Glória a Deus. Foi dito para o povo um dia: vocês, se não me engano foi Oséias, vocês decidem quem vocês querem. Josué, a quem vocês querem? Os deuses dos nossos pais. Porém nós, eu e minha casa, decidimos servir ao Senhor. E Moisés diz também: eu coloco diante de vocês agora a bênção ou a maldição. Vocês é quem escolhe o que vocês querem. A vida é feita de escolha. E eu sou inteligente, porque Deus me dotou de inteligência. Eu sou um ser racional, eu penso, eu calculo, eu tenho ideia. Eu escolho 1 minuto na presença dele. Aleluia. Você pode passar o que for, meu irmão.
Mas se escolher Ele 1 minuto, você vai ver que valeu a pena 1 minuto na presença dEle. Aleluia, Jesus. E não fique com saudade que você deixou. Não fique chorando por aquilo que se foi. Ai, que saudade. Ô tempinho. Eu quero dizer para você que 10 anos o pecado do mundo não te deu o prazer de 1 minuto na presença dEle. Lá atrás você bebia, você tinha que armar um circo para ficar feliz. Mas 1 minuto na presença dEle alegra a tua alma, alegra o teu corpo. E para isso Ele morreu na cruz, para nós termos a escolha. Olhar para a cruz e dizer: eu escolho Cristo, eu prefiro Jesus. 1 minuto. Se você tivesse 2 minutos restantes de vida, vou te dar 2, então. Quais seriam as suas escolhas? A tia Jo, de Deus missionária, foi para a África, chegou num lugar muito pobre, e ela viu o menino morrendo com HIV. Mas levaram o menino para o culto e ela pregando que o céu é lindo, que Jesus é isso. E ela foi ilustrando o céu. E chegou o momento que ele começou a dar os últimos suspiros dele. E ela pôs a mão na cabeça dele e começou a orar: Jesus, ela tem uma voz rouca. Eu repreendo essa doença, eu repreendo a morte. Ele segurou a mãozinha dela e disse: não faz isso. O que me espera é muito melhor do que o HIV, do que a pobreza da arte. Não faz isso. A senhora falou que o lugar é tão ruim, deixa eu falar. Ele escolheu no último minuto, 1 minuto, que valeu a eternidade. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para te convencer e me convencer que 1 minuto vale mais do que tudo que a terra pode oferecer. Cuidado com os prazeres deste mundo. Eles vêm para ofuscar a glória que nos espera. Jovens, olhem para mim, todos os jovens. Diz que hoje a mensagem, a matéria é prova da gincana, que eu estou pregando hoje nesse vídeo prova. Ontem eu conversava com um amigo e ele começou a me lembrar de coisas que eu vivi no passado com ele. Que a gente saía para cantar nas igrejas, em congressos. Quando eu fui convidado para o primeiro congresso para cantar, porque a gente, quando começa a pregar e cantar, a gente cria um frisson dentro um lugar grande. E nós chegamos na cidade de Sacramento, não achávamos a igreja de jeito nenhum, querido. Aí a gente falou assim: sabe onde mora o pastor da Assembleia de Deus? Nós chegamos na casa dele. O congresso era na sala da casa dele. No outro dia, a gente cantou ali, um grupo de irmãos sentados no sofá. No outro dia, era um culto na praça. Estava eu, meu amigo Marquinhos, o pastor e o guitarrista. Uma caixinha de som sonata e um toca-fita nacional. E quando colocaram o playback para mim, eu comecei a cantar. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele viveu, ele morreu para que eu vivesse.